A China é um país incrivelmente interessante e instigante ao mesmo tempo. Se você observar a cultura chinesa, ela é muito rica em muitos aspectos, se você observar, tanto à distância como de perto. É muito interessante, mas existem algumas coisas chinesas as quais devemos observar que é um tanto quanto estranhas, como suas proibições. Se você já observou a lista de proibições que a China tem, você vai ficar estagnado. Hoje nós vamos citar 7 coisas que são proibidas na China, das quais você não vai acreditar. A primeira dela, Jasmim. Observe só. Quando houve a revolta do Jasmim, a revolta tunisiana, a China preferiu fazer o quê? Vamos proibir a venda de qualquer jasmim em toda a região de Pequim. Depois que a revolta aconteceu, ela proibiu em seguida o jasmim. Todo o jasmim, a circulação dele na China, principalmente em suas áreas mais povoadas, seria estritamente proibida. Então as pessoas deixaram de vender, entrar e passar. Não que as pessoas ficassem andando por aí, de um lado para o outro, com a flor. O jasmim passou a ser proibido. Vamos ao segundo item dessa lista. Brad Pitt. Todo mundo conhece o galã de Hollywood, ou não tão galã assim hoje em dia, Brad Pitt. Pois então, fica sabendo você que a China proibiu a entrada de Brad Pitt lá. Por quê? Brad Pitt, como um ator que interpretou na década de 90 um filme conhecido aqui no Brasil como 7 anos no Tibete. Tibete é uma área da China que quer a sua independência há décadas, mas a China não reconhece e não aceita. Brad Pitt interpretou um papel em que um homem viveu nesta época. Se eu não me engano, ele era alguma coisa de Dalai Lama. O que acontece? Depois que Brad Pitt interpretou o papel, ele foi proibido de entrar lá. Isso mesmo que você ouviu, proibido. Qualquer demonstração de ser fã do ator, qualquer demonstração de ter uma certa de afeição por ele, seria justificado, seria condenado e justificado por ato de traições, ato de... seria contra o governo, assim vamos dizer, e seria um ato tipo traição da nação. Tá, eu não sei como isso seria traição, mas ele disse que sim. Qualquer pessoa que demonstrasse ser uma pessoa que gostasse do ator, seria vista com maus olhos e com certeza seria levado às altas cortes de lá do governo chinês. Terceiro item dessa lista, Facebook, Instagram e Twitter. Alguns anos atrás, a China proibiu essas redes sociais. Cada uma delas foram proibidas em anos diferentes. O Facebook, se eu não me engano, foi a primeira delas e ela foi proibida lá. A justificativa para isso, eles não têm. Só que as pessoas especularam e acharam motivo pelas proibições anteriores, ou pelo menos continuaram na especulação e acreditam nisso. Eu, pessoalmente, acho que isso seja bem verdade. O Facebook é uma empresa que não foi fundada na China, então ela não recebe jurisdição, ela não responde às leis de seu país natal. Então, o seu país natal sendo os Estados Unidos, ela tem a cultura e a forma de fazer dinheiro através disso, com essa cultura. A China percebe que o Facebook é uma grande vitrine para o mundo, principalmente na época da revolta tunisiana, eleições turcas e entre outras. O Facebook aumentou as proporções dessas coisas, porque ele expande, as redes sociais, elas expandem o que você está querendo falar, o que um grupo está querendo promover. A China sabe muito bem disso, e como ela não podia censurar, e como ela não podia fazer com que o Facebook censurasse coisas que eles não queriam demonstrar, eles fizeram o quê? É melhor extinguir a rede social do que permitir ficar no seu país e mostrar coisas para os seus conterrâneos que eles não queiram ver. Essa, pelo menos, é a maior expectativa. Gosto demais da China, mas ela viaja demais na maionese. O quarto item dessa lista você não vai acreditar. Viagens no tempo. Pois é, viajar no tempo não é permitido. Aí você me pergunta, tem algum chinês que viaja no tempo? Não, não temos nenhum chinês que viaja no tempo. Só que filmes, série ou qualquer tipo de coisa que contenha esse tipo de conteúdo, como aquele filme que, se eu não me engano, o título é De Volta para o Futuro. Se eu errei, vai aparecer aqui, mas o filme é esse. Filmes como esses não são permitidos aparecer lá. Porque eles justificam que esses filmes tratam com desrespeito o que aconteceu na história. Só que é aí que tem a contradição. Esse mesmo partido que proibiu viagens no tempo, esse mesmo partido destruiu várias relíquias históricas com o nome de revisionismo histórico-cultural, ou revisionismo histórico.
Esse revisionismo histórico destruiu muitas relíquias do Império Chinês, muitas relíquias do passado, muitas relíquias de séculos antecessores. Aí o que acontece? Se é desrespeito com a história, filmes e séries com viagens no tempo, destruir as suas próprias relíquias de sua nação, de seu passado, seria o que exatamente? Me explica. Eu não... De todos, esse deixa bem nítido as suas reais intuições. Se você achou que todos dessa lista não eram malucos, a loucura só piora. The Big Bang Theory, ou a teoria do Big Bang, é uma das coisas proibidas na China. A famosíssima série é proibida na China com o argumento de que o seu conteúdo fere a integridade dos jovens, é violento, subversivo, entre outras coisas que eles argumentaram. A série mais famosa do planeta, assim eu acho, talvez. Eu não assisto, eu pessoalmente não assisto, nunca assisti um episódio, não que eu lembre. E por ser famosa, logo ela entrou na lista de conteúdos que deveriam ser proibidos na China. Só que você se engana se é somente essa série que é proibida na China. Milhões de outras são proibidas, mas eu destaquei essa porque, tipo assim, nossa, se tivesse outros argumentos, daria até para avaliar a sanidade disso, mas com os argumentos de que é subversivo e violento, eu acho que repreender os jovens com pancada, agressões, eu acho que é mais violento. Se é que você me entende. A viagem maluca continua. O próximo dessa lista é extremamente insano. Ele, diferentemente dos outros, ele é proibido parcialmente. E se trata de Avatar. Este filme, lançado em 2009. Este é o filme com a maior bilheteria mundial. Eu não sei se ele já foi tomado por algum filme da Marvel, mas a China resolveu proibir o filme em 2D. Como assim? Filme em 3D poderia ser passado. Avatar em 3D poderia ser passado lá, mas em 2D não poderia. Você me pergunta, por que em 2D e não em 3D? Simples. 3D num país da China, quando o filme foi lançado, era praticamente inalcançável para a maioria da população. Então, quem tivesse acesso seria a maioria a 2D. Então, proibindo um filme em 2D, as pessoas seriam obrigadas, se quisessem assistir em 3D eu falo, mas só que não iria encontrar, porque poucos eram os cinemas que tinham essa tecnologia. E aí, o que acontece? Ela achou que fez uma sacada perfeita. Só que aí que está o segredo da situação. Se você já assistiu o filme, você percebe que existe uma grande revolta do meio para o final do filme, onde os seus nativos querem tomar o planeta de volta e suas riquezas naturais, já que os seres humanos queriam se apropriar de algo que não era seu. Aí o que você para pra pensar? Quando você analisa todas as proibições do início ao fim, a China ela está querendo privar as pessoas ou censurar que as pessoas alcancem algum tipo de conteúdo, como revolta, busca de direitos, as pessoas não devem buscar coisas, não devem questionar o governo. Esse filme, mais do que muitos outros, trata isso de uma forma bem clara. E o que acontece? Aparentemente, parece que os dirigentes, parece que os governantes do país resolveram proibir o filme em 2D para que a sua maior parte da população não tivesse acesso a esse tipo de conteúdo. Então, fica ligado nessa... Nossa, eu dou risada, mas é muito insano, velho. Ele proíbe o filme em 2D e deixa livre em 3 para que a maior parte da população não tenha acesso. Tá, né? Se ele acha que tá salvo assim, então ok. E em primeiríssimo lugar, deixei o meu predileto. Google. Entre todas as proibições, já tivemos o Facebook, Twitter e Instagram. Mas de todas as proibições, essa me chamou muita atenção, porque foi uma guerra de ideologias. O Google bateu de frente com o segundo maior país mais poderoso do planeta e disse que não aceitaria as suas reivindicações e as suas exigências. A China queria que o Google censurasse certas palavras como revolta, rebelião, entre outras. Quando os chineses fossem perguntar lá ao Google sobre a revolta de 1900 e alguma coisa que aconteceu na China, elas não iriam encontrar e ainda seriam rastreadas, porque é assim que eles fazem com as suas redes sociais próprias do país. O que acontece? O Google não aceitou essas condições, queriam que os seus usuários tivessem livre acesso ao que quisessem. Só que a China não queria isso. E aí o que acontece? Eles disseram, a gente não aceita as suas condições. E aí a China respondeu, então não te aceitamos no país. E aí ela fez como as outras, só que um pouco diferente
das outras, o Google resolveu se retirar. Para o Google, financeiramente, é uma perca muito grande, porque a China é a maior nação da Terra. Então, assim, veja agora, por exemplo, PewDiePie versus T-Series. A T-Series é uma agência de alguma cinematográfica indiana e a Índia tem a segunda maior população do planeta, com 1 bilhão e 200 milhões. E a China, 1 bilhão e 300 milhões. Eu acho que é mais ou menos isso. Aí você imagina, agora uma série, uma empresa de cinematografia indiana está conseguindo bater de frente com o maior YouTube do planeta. Então, imagine agora a China, que ainda é um pouco maior do que a Índia. O Google sai perdendo bastante nisso, porque a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Quando a internet estiver vasta para a maioria da sua população, o Google faturaria muito com isso, mas ele preferiu ficar com a ideologia dele e não privar com que as pessoas deixassem de pesquisar o que elas querem, como o governo chinês queria. E aí você parar para pensar até onde chega o medo de ser confrontado pela população do governo chinês. Eu sempre achei a China uma cultura extremamente interessante. Não as comidas, tá? Não, respeito quem gosta, mas é tipo assim, eu prefiro a comida brasileira. Mas tipo assim, eu sempre achei linda aquela escultura, aquelas formas, aquela arquitetura, a forma de fazer cultura, a forma de fazer tudo, entendeu? Eu sempre achei lindo, principalmente a geografia de lá é muito incrível. Mas quando você parar a pensar nas proibições que existem dentro do país, é muito insana, é muito louca, velho. Cada uma é mais pior do que a outra. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá like, compartilha, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. É sério, é muito importante mesmo. E meu nome é o Baldo Nailton e esse é o canal O Baldo Nailton. Seja muito bem-vindo. Se inscreva para que o canal cresça o mais rápido possível e assim possamos atingir novos números e novos inscritos. Vamos lá, volto o mais rápido que puder. Valeu!